Hoje a gente vai entender esse conflito entre Israel e Líbano. Hezbollah, será que começou agora por conta das questões palestinas? Eu já adianto que não. Então a gente vai fazer um histórico aqui, passar pelas principais guerras que envolvem, que envolvem Israel e Líbano, Israel e Hezbollah, numa forma bem didática para todo mundo entender o que está acontecendo. Aí você não vai passar aperto quando aparecer na TV, quando você tiver que falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá começar. Bom, gente, para entender esse conflito atual, a gente precisa passar por alguns conflitos, então tá aqui a nossa apresentação na tela para vocês. Principalmente aí duas grandes guerras entre Líbano e Israel. A primeira a gente vai chamar de Primeira Guerra do Líbano, ou Guerra do Líbano, mas é a primeira, considerada a primeira, que vai de 1982 até 1985. E ela consta pra gente a invasão de Israel no Líbano. Então os dois países, daqui a pouco eu mostro um mapa para vocês, eles fazem fronteira, sul do Líbano, norte de Israel. O Líbano, essa guerra, ela faz parte de uma guerra civil que estava acontecendo dentro do Líbano, uma guerra civil que vai, está escrito aqui para vocês, ó, de 1975 até 1990, então é uma guerra que durou bastante tempo, que envolve forças externas, envolve relações com Palestina, envolve Israel, envolve transição de governos, envolve religião, para vocês terem noção. Só para constar aqui para vocês, o Líbano durante muito tempo pertenceu ao Império Otomano. E após ali a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, você tem conflitos étnico-religiosos dentro do Líbano, certo? A população do Líbano, hoje falando em concepções religiosas, a população do Líbano é mais ou menos ali de 27 a 30% de muçulmanos xiitas. Eu vou deixar o link no card para vocês aqui que eu explico a diferença entre xiitas e sunitas. É um vídeo muito bom, é um vídeo até recente que eu explico na história, desde Maomé, a diferença entre xiitas e sunitas. Então, 27 a 30% ali de xiitas, 27 também a 30% ali de muçulmanos sunitas. Então tem que ter um conflito entre sunitas e xiitas. E ali, mais ou menos, gente, a gente tem ali uns 20%, 22% da população libanesa de cristã maronita, tá? A gente está falando de uma vertente do cristianismo, não é a latina, né, a católica apostólica romana, mas é uma dos braços do cristianismo. Você tem até também o cristianismo romano ali no Líbano, cerca de 8%, o que é significativo para o tamanho da população libanesa, tá bom? Então você tem conflitos, inclusive, étnico-religiosos dentro do Líbano. Vamos lá, em 1982 inicia esse período, essa chamada Primeira Guerra do Líbano, que está dentro do contexto da Guerra Civil Libanesa. Ela vai até 85, mas assim, o grande foco mesmo é ali entre junho, julho de 1982 até setembro, onde você tem mais forças, mais ataques de Israel ao Líbano e por aí vai. Vamos lá, nós temos a justificativa do motivo. Israel queria combater os ataques, a justificativa utilizada por Israel eram os ataques, combater os ataques da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que vinham do Líbano. Após ali Segunda Guerra Mundial, importante destacar isso também, com a formação do Estado de Israel, em 1948, o Líbano passou a receber muitos refugiados palestinos. Então você tinha sempre muitos palestinos vivendo no Líbano, que atravessaram a fronteira e passaram a viver no Líbano. Então ali você tem um braço, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que estava em conflito, um conflito desde 1948, já explicamos isso. Você segue aqui o canal, você sabe que a gente não trabalha com conflito atual e focou e pronto. Você precisa entender o contexto. E aí Israel passa a atacar o Líbano, alegando que estaria fazendo um contraponto aos ataques vindo da OLP que vinham do Líbano, certo? Israel tinha apoio ali, aí entra no contexto da Guerra Civil, das falanges libanesas. O que são as falanges libanesas? São milícias cristãs maronitas, que tinham, naquela altura, conseguido eleger um presidente que era o Bashir Gemayel,
Mas ele tinha sido assassinado, ele tinha sido morto durante a Guerra Civil. Depois você tem o irmão dele que assume como presidente. E as falanges, elas estavam nesse conflito contra o Islã, contra os partidos, as representatividades do islamismo, certo? Então você tinha ali cristãos contra muçulmanos. Israel passa a apoiar e recebe apoio das falanges libanesas de origem cristã durante esse processo da Guerra Civil Libanesa, como eu falei para vocês, que vai de 75 a 90, você tem mais participação de Israel ali em 1982 mesmo, certo? Vamos lá, gente. Em 16 de setembro, de 16 de setembro a 18 de setembro, ocorreu um massacre de Israel num campo de refugiados palestinos, que é o massacre de Sabra e Shalita. Deixou cerca de 3 mil mortos, na verdade são mais de 3 mil mortos, a maioria entre mulheres e crianças, certo? Estados Unidos também se envolveu nesse conflito, Estados Unidos também enviou tropas para Israel, para ajudar Israel no combate às forças, ao conflito que estava acontecendo no Líbano, certo? Então a gente teve um massacre das tropas de Israel num campo de refugiados palestinos no Líbano. Nesse contexto, em 1985, é fundado o Hezbollah, o partido chamado Partido de Deus. Hezbollah tem vídeo aqui no canal também explicando para vocês direitinho o que é o Hezbollah. Eu deixo aqui no card para vocês. O Hezbollah de orientação xiita. Isso aqui é muito importante para entender, para vocês saberem que o Hezbollah nem sempre ele vai estar de acordo com o que o governo libanês fala, certo? Porque você tem essas diferenças entre xiitas e sunitas. Então o Hezbollah é fundado em 1985 oficialmente, porque a construção do Hezbollah é uma construção que vem desde o início dessa Guerra Civil Libanesa, de 1975, que vai sendo um acúmulo de membros de organizações que depois aglutinam no que a gente vai conhecer como Hezbollah, certo? E aí a gente tem também, para fazer um contraponto, a fundação do Exército do Sul do Líbano. E quem forma o Exército do Sul do Líbano é Israel. O que está acontecendo aqui? O sul do Líbano, você tinha lá o domínio, você tinha uma presença muito grande da OLP, da Organização pela Libertação da Palestina, certo? Com esse processo de guerra, da Primeira Guerra do Líbano, Israel passa a dominar a região sul da fronteira do Líbano. Sul do Líbano, norte de Israel. E lá ela coloca o Exército do Sul do Líbano. Ela forma um exército, certo? Cristão, um exército cristão, para controlar a fronteira do sul do Líbano. Tá bom? E aí a gente tem, como eu falei para vocês, entre 1982, junho e setembro, a guerra foi mais intensa. E após esse período, a OLP tinha se retirado do Líbano, pelo menos do sul do Líbano, onde entra, como eu falei para vocês, o exército do sul do Líbano e passa a ter controle de Israel. Então a gente já tem um esvaziamento maior desse conflito depois aí desses meses que a gente falou. Terminou? Não. Essa primeira grande guerra do Líbano, que deixou lá mais de 3 mil mortos, principalmente por conta do ataque dos campos de refugiados, os Estados Unidos se retira após isso também, leva a sérias consequências. O Líbano continua em sua guerra civil, 1990, até 1990. Acontece que em 2006 a gente vai chamar aí de Segunda Guerra do Líbano, ou também uma outra guerra, outra invasão de Israel ao Líbano, que acontece em 2006. Aí é um tempo um pouco mais recente, certo? O que vai acontecer aqui? Qual que é o contexto? Isso aqui é um acúmulo, tá? Não vai achando que... Se você só centra nisso e fala assim, é só isso e não tem ligação com o que tinha acontecido antes? Não, é a mesma coisa da Palestina. O conflito entre Israel e Palestina está acontecendo agora e é só por agora? Não, é desde 1948, certo? Então o que a gente tem? Vai ser um conflito entre sul do Líbano e norte de Israel, certo? A gente tem Hezbollah e forças de defesa de Israel. O Líbano, o Hezbollah, que foi fundado em 1985, então lembrem-se, em meio àquele conflito, primeiro conflito que a gente falou, 1985, agora o Hezbollah já mais forte, tá, com mais representatividade, ele entra em conflito com as defesas de Israel, né, as forças de defesa de Israel. Aqui a gente está falando já do exército de Israel, que a gente vê falando hoje, inclusive.
Tá bom? Esse conflito, ele se inicia, vocês estão vendo aqui, ó, aqui você tem o sul do Líbano, vocês estão vendo aqui ó, o mapinha, aqui tem a capital Beirute, certo? E aqui você tem o norte de Israel. Então é essa região aqui de tensão conflituosa que a gente está vendo aqui. O que acontece? A justificativa de Israel para iniciar essa segunda guerra do Líbano, invadir o Líbano novamente, ou bombardear o Líbano, acontece após a justificativa após o sequestro de 2 soldados das forças de defesa de Israel pelo Hezbollah. Houve um ataque a uns jipes de Israel, no norte de Israel. Você teve alguns soldados que morreram e você teve o sequestro de 2 soldados. E aí, Israel passa a bombardear. O que a gente tem percebido é que você não precisa se preocupar em defender um ou outro. Aqui eu estou explicando o conflito para vocês. Você pode fazer crítica, você não precisa se preocupar em defender um ou outro. Essa é a questão importante. Tá bom? Professor, não estou nem aí. Eu estou explicando o conflito para vocês. Mas é evidente para a gente, inclusive dos conflitos atuais, com mais de 40 mil mortos, que os ataques de Israel ao Líbano, à Palestina, que são uma resposta, um direito de defesa, mas que se torna desproporcional. Por quê? Sabe, morreram 2, não deveriam ter morrido. Israel vai e mata 50 mil. É mais ou menos assim que eu estou querendo dizer para vocês. Sabe? Então, acho que isso fica evidente para a gente, né? Então, vamos lá. Motivo real do conflito é o sequestro dos 2 soldados? Não, o motivo real é a tentativa ou a retomada do controle da fronteira do sul do Líbano, norte de Israel, pelo Hezbollah. Então, o motivo real são conflitos e ação de Israel no Oriente Médio desde a fundação, do Oriente Médio, desde a sua fundação em 1940. Opa, coloquei errado aqui, peraí, eu vou corrigir isso aqui, relaxa. 1948. Ok, agora sim. Israel, eu fiz um vídeo também no canal explicando quais são os apoios dos Estados Unidos, assim, os bilhões de apoio, ou bilhões, né, que os Estados Unidos empresta para Israel, ele cede para Israel. A gente viu recentemente a Kamala Harris falando que presta apoio incondicional a Israel, e o Donald Trump também, certo? Então você tem um apoio a Israel mexendo com a estrutura geopolítica do Oriente Médio desde a fundação em 1948. Um apoio financeiro e bélico dos Estados Unidos, certo? Naquela altura, como resposta a esses eventos que a gente falou, Israel inicia a chamada Operação Justa Recompensa. Recompensa por quê? Pelos soldados que foram sequestrados. E bombardeou. Você teve bombardeios no Líbano, que resultou na morte de 1.200 libaneses. Às vezes você vai ver na TV o conflito atual entre Israel e Líbano, e eles costumam falar assim, foi o maior massacre de Israel no Líbano desde 2006. Por que 2006? Porque naquela altura os bombardeios de Israel geraram cerca de 1.200 mortes por parte do Líbano, a maioria de civis, e você teve 157 mortos de Israel, a maioria do exército de Israel, das forças de defesa de Israel, certo? A essa altura, você já está percebendo que Hezbollah, Líbano, vai entrar Síria e Irã, é muito difícil de fazer frente a Israel, a força que Israel tem, principalmente por conta da relação com os Estados Unidos, o apoio que ela recebe da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você já percebe isso? Então esse é um dos motivos, se você olhar o cenário geral, é um dos motivos que Israel não tem freio. Porque sabe que tem apoio, que esse apoio não vai parar, por mais que às vezes ela mesma desobedeça não, ou ignore conselhos advindos dos Estados Unidos. Por exemplo, no atual conflito, Israel recebeu lá um conselho, recebeu um pedido de cessar-fogo no Líbano pelos Estados Unidos,
que não significa que os Estados Unidos está retirando o apoio de Israel, os Estados Unidos nunca vai retirar o apoio de Israel, Israel simplesmente ignorou, porque sabe que mesmo ignorando vai continuar tendo apoio dos Estados Unidos, porque Israel é a porta de entrada dos Estados Unidos para o Oriente Médio, certo? É o portão, mais do que porta, é o portão. Se os Estados Unidos, por exemplo, não para de apoiar Israel, aí Israel estaria isolada. Mas ela recebe, ela sabe que ela não vai parar de receber. Então a gente tem esse ponto. Quase 1 milhão de libaneses nesse conflito de 2006 foram desabrigados e agravou a crise de refugiados. O Brasil recebeu também libaneses, mas o Brasil recebe libaneses já. A gente tem uma comunidade libanesa muito grande no Brasil, que contribui aqui com a formação do que a gente conhece como Brasil. E a população de libaneses no Brasil acontece desde ali de Segunda Guerra Mundial, tá? Desde a Primeira Guerra Mundial, depois ali do Império Otomano, né, do domínio do Império Otomano, aí passando pela Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil sempre acolheu muitos libaneses. Então você tem uma comunidade de libaneses muito grande aqui no Brasil, certo? Então, de um lado você tem Israel, do outro lado o Hezbollah, que acabou tendo lá apoio do Irã e da Síria. A gente teve um cessar-fogo, esse P aqui não existe, com a aprovação de uma resolução, a resolução 1701, feita pelo Conselho de Segurança da ONU, proposta por Estados Unidos e França. Ali você teve uma resolução, mas após a morte já de 1.200 libaneses e 157 israelenses, tá bom? Então, é um conflito grande, em grande escala, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. O que nos leva à atual situação. Eu quero que vocês entendam que vão acumulando. Então, existem hostilidades entre o Hezbollah e Israel ao longo do tempo. Nós chegamos no conflito atual. E aí, entendendo o que aconteceu em 1982, entendendo o que aconteceu em 2006, você já sabe a essa altura que Israel ela se opõe ao Hezbollah, se opõe ao Líbano em geral, e mesmo com essa concepção, com a questão da Palestina acontecendo, Israel ela já é inimiga do Líbano já há pelo menos ali 4 décadas. 4 décadas, tá? O primeiro conflito aconteceu em 1982, então 42 anos, né? Então nós temos no conflito atual, apoio do Hezbollah à causa palestina, e aí a gente não precisa nem explorar tanto para saber o que está acontecendo na Palestina, também que é um acúmulo de conflitos, desde da formação do Estado de Israel em 1948, passando pela diáspora do povo palestino, chegando ao atual conflito com os ataques do Hamas em Israel, e depois os ataques de Israel que estão acontecendo até hoje, que aconteceram desde o dia 7 de outubro de 2023, os ataques do Hamas, e a resposta de Israel, que já matou mais de 40 mil pessoas, entre mulheres, crianças, idosos, a maioria de civis. Tem membros do Hamas que foram mortos, mas, por exemplo, semana passada teve um bombardeio a uma escola que matou cerca de 22, 23 mil crianças e mulheres. Um pátio de uma escola que estava servindo de abrigo para palestinos. Qual foi a justificativa de Israel? Ali era uma base do Hamas. Tinha só crianças e mulheres cuidando dessas crianças. Tá bom? Então você já vai entender. O Hezbollah presta apoio às ações do Hamas. Vamos lá. Ponto importante aqui. No dia 30 de julho de 2024, Israel anuncia, o Hezbollah está lá também fazendo ataques na fronteira sul do Líbano, no norte de Israel, anuncia um ataque realizado em Beirute, na capital, ou seja, chegou em Beirute. Aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Estão vendo aqui no mapinha? Aqui, ó, aqui está a referência para vocês, onde a gente pegou o mapa. Aqui é a fronteira. Aqui é onde a zona tensionada de conflito. Mas Israel passou a atacar Beirute. Subiu o sarrafo. Começou a atacar Beirute, a capital do Líbano. E lá, alegando, logicamente, que ali você teria a cúpula do Hezbollah, lá eles anunciaram que mataram um dos líderes comandantes do Hezbollah, que é o Fuad Shukri, certo? Que é esse aqui. E o Hezbollah, ele confirmou, certo? No 30 de julho de 2024.
No dia 20 de setembro, então alguns dias atrás, quando estou gravando esse vídeo, outro líder do Hezbollah foi morto com ataques de Israel. Outro líder do Hezbollah foi morto com ataques de Israel, que é o Ibrahim Akil. A gente teve o episódio, eu fiz vídeo aqui do canal, sobre a explosão dos pagers, que são os bips, né? Os pagers. Hoje se sabe, quando eu fiz o vídeo ainda estava em investigação, hoje se sabe que foram implementados, não foi um ataque hacker aos pagers, que explodiram acho que mais de 1000 pagers, né? E depois walkie-talkies, que hoje se sabe que esses ataques desses pagers foram implementados dispositivos explosivos dentro dos pagers, para explodir, e matou a maioria de civil, tá? Matou muita gente, esses ataques matou bastante gente, dezenas de pessoas, e feriu mais de 1000. Tá? Feriu mais de 1000, matou dezenas de pessoas. Que Israel tinha implementado na compra, no processo de transição desses pagers. Israel implementou dispositivos explosivos. Então não foi um ataque hacker cru, né? Foi um ataque hacker, mas com algo a mais, com implementação de dispositivos. E depois a gente teve a explosão dos walkie-talkies utilizados para comunicação. Lembrando que no Líbano o Hezbollah tinha indicado que as pessoas parassem de usar celulares, temendo já um ataque, e aí eles consideram, o próprio Hezbollah considera uma falha na segurança, certo? Pediu para as pessoas pararem de usar celular dentro do Líbano e passarem a utilizar os pagers, certo? Então você tem pagers explodindo no supermercado, tem pagers explodindo dentro de casa, de pessoas civis. O que nós temos aqui que acho que é muito importante destacar, como eu falei para vocês lá de sunitas, xiitas, os cristãos, que eu acho que é importante destacar, o Hezbollah, ele não representa oficialmente o governo do Líbano. O governo do Líbano, o presidente do Líbano, é o Najib Mikati, desculpem, que ele é de orientação sunita, enquanto o Hezbollah é de orientação xiita. Vai lá no card, que eu falei para vocês que eu fiz um vídeo muito bem explicado sobre sunitas e xiitas, qual que é a diferença entre eles, certo? Em linhas gerais, os xiitas acreditam que devem ser herdeiros diretos, não necessariamente sanguíneos, de Maomé, os líderes do mundo árabe, do mundo muçulmano, desculpem. Enquanto que os sunitas, eles ampliam isso e falam assim, não precisa ser necessariamente herdeiros de Maomé para poder liderar os países muçulmanos, ou antigamente os califados muçulmanos, tá bom? Mas lá eu consigo dar uma explicação muito mais precisa para vocês, certo? Mas a atuação do Hezbollah, e isso fica evidente para a gente, acaba apagando a atuação do próprio governo libanês. Por quê? Por que acaba apagando? Porque a gente escuta falar muito mais do Hezbollah e muita gente acha que o Hezbollah representa o exército do Líbano, quando na verdade não é o exército do Líbano. Durante um tempo o Hezbollah ele passou a ter também um braço político, certo? Em vez de ficar só com um braço armado, hoje ele tem um braço político, mas ele não representa a presidência do Líbano, certo? Atualmente, nesse conflito aqui, como a gente está falando, 37, gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que corrigir isso aqui, peraí, vamos corrigir isso aqui de novo. Hoje, é o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Que eu preparei esse material. 27 de setembro de 2024, os ataques de Israel no Líbano, desde o início, já deixaram cerca de 700 mortos, a maioria civis. Esse número tende a aumentar e conforme for tendo alguma coisa que eu acho que seja interessante trazer para vocês, logicamente que eu vou trazer para poder falar um pouco mais sobre isso. Então tá aqui. Entendam que quando você tem uma guerra, ela não se resume só àquele momento. Vocês viram que tem um acúmulo desde 1982, durante o período de Guerra Civil Libanesa, na verdade, se você for olhar 1975, que é o início da Guerra Civil Libanesa, até atualmente. Então você tem conflitos acontecendo e aumento de hostilidades entre os dois países, aumento de tensão entre os dois países, que hoje a gente está vendo mais um episódio do que a gente já está vendo desde 1982, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Não deixa de curtir esse vídeo aqui, não deixa de compartilhar, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que a gente faz bastante conteúdo desse, além do nosso conteúdo voltado para vestibular.
a gente também faz conteúdos mais esclarecedores sobre o que tem acontecido mundialmente, internacionalmente, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!